Ok? Aguarda um pouquinho que ela está iniciando. Hoje a internet não está colaborando muito, está um pouquinho lenta. Tá? Já estamos gravando, então. Vamos falar sobre, a nossa explanação hoje será sobre o aplicativo Formulário, né, que é o aplicativo do Google também. Tá? Fiquem à vontade para colocar algumas dúvidas no chat, tá? Sendo que depois, no final, a gente vai abrir esse espaço para que vocês possam falar um pouquinho e tirar suas dúvidas, tá bom? O som está bom? Tá ok? Dê um alôzinho depois aí no chat para gente, tá? Vou aumentar um pouquinho aí o meu tom de voz e vou dar início, então, à nossa aula sobre formulários. Vou interromper aqui o meu vídeo, né, a minha câmera, e o microfone não. Vou interromper para poder apresentar para vocês a minha tela, tá? Para a gente iniciar. Também peço que vocês sinalizem. Vou abrir aqui a minha tela, compartilhar a minha tela com vocês. Sinalizem se estão conseguindo visualizar, tá bom? Ok? Todos conseguem visualizar aí a minha tela? Então, vamos iniciar. Jane ou Mara, dê um suporte para a Andresa, por favor, que a Andresa está falando que não está conseguindo visualizar. Observem que aqui nós estamos em uma página do formulário, tá? Do formulário do Google. Observem essa página aqui. Esse formulário é justamente o formulário que eu enviei para vocês. Que eu enviei para vocês por e-mail, tá? Esse é o formulário que eu enviei. Não sei se vocês se recordam, mas no início agora da minha apresentação eu falei que eu havia enviado um formulário para que vocês preenchessem, não era obrigatório, né? A participação de todos não era obrigatório. Edna. Oi, Jane, fala. Pede para alguém desligar o áudio, por favor. Tá. Por favor, desligue o áudio. Deixa eu ver quem é. Marcos Dias, por favor. Tá? Marcos Dias. Sim, acho que já desligou. Ok, continuando então. Então, como eu havia falado com vocês, esse formulário eu enviei para todos os cursistas para que vocês pudessem preencher, né? E nós termos aí um modelo do formulário. Eu vou dar o passo a passo da montagem desse formulário que vocês preencheram. Foi importante essa resposta, esse retorno de vocês, pelo que eu vi aqui, 22 pessoas responderam, foi importante por quê? Porque depois nós iremos visualizar as respostas, os gráficos, a planilha, tá? Então, por isso que eu utilizei esse método, né, para servir de exemplo, para que a gente pudesse ter aí
um panorama melhor do formulário, tá? Qual é o nosso primeiro passo para entrar nesse aplicativo? O primeiro passo é o mesmo que nós demos quando entramos lá no Hangouts Meet, né, que foi a nossa primeira aula. Nossa primeira aula foi sobre Hangouts. Nós entramos, seguimos aí o seguinte caminho. Nós entramos na nossa conta institucional no G Suite. É importante lembrar que é necessário que você esteja logado, tá? Ou seja, a sua conta tem que estar aberta para você acessar a conta do Google. No caso, a nossa é a institucional, né? O @profeduca, no caso de vocês, tá? Que vocês estejam logados para que a gente possa, então, dar continuidade. Então, estando logado, a gente vai lá naquele íconezinho, naquela grade de aplicativos, que é o Google Apps. Essa grade aqui de aplicativos de programa, certo? Iremos clicar aqui e temos, então, 2 caminhos a seguir. Nós podemos abrir o formulário pelo Drive ou ir diretamente no ícone do aplicativo. Se eu clicar aqui, eu entrarei diretamente no formulário, mas eu vou por outro caminho. Eu vou entrar pelo Drive. Isso é opcional, tá bom? Então, vou entrar pelo Drive, para vocês verem um caminho mais longo, um pouquinho, tá? Se eu for por aqui, o caminho vai ser mais curto, mas eu vou pelo caminho mais longo. Então, eu vou entrar no Drive. A partir do momento que eu entro no Drive, eu vou clicar nesse botão aqui, ó. No canto esquerdo, na parte superior, que é o botão Novo. Só um detalhe, Jane, abre seu microfone aí, por favor. Sim. A Andresa já conseguiu visualizar aí a tela? Já, tá tudo ok. Ah, que bom. Então tá ótimo. Então vamos lá. Novo. Tá? Eu tenho aqui documentos do Google, planilhas, apresentação. Eu vou clicar aqui, ó, mais. Preciso nem clicar, só direcionar aqui, ó, o meu cursor, que vai aparecer aqui para mim formulários Google. É a minha primeira opção aqui de aplicativo, formulários Google. Eu posso abrir com base em um modelo, que o Google já vai me apresentar, um modelinho, ou então eu posso clicar em formulário em branco, tá? Nós iremos por esse caminho, pelo formulário em branco, justamente para que nós possamos fazer o passo a passo, tá? O formulário que eu vou estar montando com vocês agora é o formulário que eu enviei por e-mail. Nós iremos fazer o mesmo modelo, idêntico, tá? Então, formulário em branco. Certo? Então, já estamos aqui na interface do formulário, né? Na página do formulário, e nós iremos conhecer cada um desses ícones, o que representa cada um desses ícones agora, tá? E iremos montar aí o nosso formulário, certo? Aqui, um dos primeiros passos é colocar o nome, o formulário, observem que está formulário sem título. Eu posso colocar, obviamente, um título para esse formulário. Então, eu vou colocar
O mesmo nome que eu coloquei naquele formulário que eu enviei para vocês. Perdão. Eita, hoje está ruim. Certo? O formulário do Google, vou botar o formulário do Google 2, tá? Aquele outro já está pronto, então eu vou botar o formulário do Google 2. Então, já fiz a minha primeira etapa aqui, que é colocar nome para o meu formulário. Eu posso colocar, isso é opcional, posso colocar uma descrição desse formulário. Né? De repente, se eu estou fazendo uma avaliação de biologia, né? Então, eu vou colocar aqui, prova de biologia. E embaixo eu posso explanar o conteúdo que vai ser abordado naquela avaliação, por exemplo, tá? Mas isso é opcional. Aqui, nós temos como personalizar o tema, ou seja, dar uma carinha, um designer diferente no nosso formulário, uma aparência, né? Fazer uma modificação aqui na interface do nosso formulário. Então, personalizar tema. Vamos clicar nessa primeira opção aqui, ó, personalizar tema, para fazermos a formatação do nosso formulário. Tá? Eu posso escolher uma imagem para colocar no cabeçalho do meu formulário, de acordo aí com a disciplina que vocês atuam, vocês podem escolher uma determinada imagem, né? Uma imagem relacionada ao conteúdo que vocês irão abordar aí nessa avaliação, nesse teste, nesse exercício. Vocês podem escolher uma imagem de acordo com a disciplina de vocês. Tá? Nós temos aqui várias imagens que o Google sugere para a gente, tá? Trabalho escola, ilustrações, aniversário, ó, comer e beber, festa e por aí vai. Nós temos algumas opções aqui. Nós podemos fazer um upload da imagem também. De repente, uma imagem que você tem armazenada no seu computador e você queira inserir nesse formulário, você vai fazer, então, o upload, ok? E fotos também que você tem armazenado no seu computador também pode ser inserido nesse cabeçalho, tá? Eu havia colocado essa imagem naquele nosso modelinho. Vou colocar uma outra agora, para não ficar tão parecido. Tá? Então, eu clico em cima da imagem. Se eu quiser utilizar essas imagens aqui, vou clicar e irei inserir. Ok? A imagem já foi inserida, então, aqui no meu formulário. Certo? A cor do tema, eu posso escolher aqui. Ó, a cor do tema, essa lateralzinha aqui, ó. A cor de fundo também eu posso mudar. Posso botar com fundo branco, fundo verde, ó. Essas opções aqui, elas variam de acordo com a imagem que você opta, tá, gente? Ó, estilo de letra também, posso escolher um estilo de letra diferente para o meu formulário. O estilo da minha fonte. Tá? Ok? Então, já fiz aí a formatação básica do meu formulário. Esse olhinho aqui, esse ícone em formato de forma de olho, aqui, esse desenho, ele é para você visualizar o seu formulário. À medida que você for fazendo, você pode ir visualizando para ver como
ficará a aparência do seu formulário quando você for encaminhar aí para o seu aluno, tá? Então, essa aqui é a opção visualizar. Aqui nós temos as configurações. Essa opção ela é muito interessante. Vamos nela. Nós podemos aí configurar o nosso formulário. Aqui eu posso coletar endereços de e-mail. Isso é muito interessante, porque automaticamente você vai ter a coleta dos e-mails dos seus alunos, tá? Tudo bem? Aqui eu posso restringir aos usuários da secretaria, ou seja, restringindo só para usuários da minha conta institucional, né? Da minha corporação, tá? Aqui eu posso limitar a uma resposta. Os participantes precisarão fazer login no Google. Para que eles possam responder o formulário, eles terão que estar logados, tá? Os participantes podem, aí é uma opção de vocês, editar após o envio. De repente enviou, viu que tinha alguma coisa errada, pode editar esse formulário? É uma opção. Oi, pois não. Deixa eu só complementar uma coisa bastante interessante. Aqui, por exemplo, em limitar a uma resposta, né? É interessante quando está se aplicando o teste. Uhum, Né? Com certeza. E uma outra coisa também que eu estava aguardando para não te interromper é a questão de lembrar para aqueles que ainda não estão acostumados que tudo já é salvo automaticamente. Inclusive, se passar por cima do título, né, que você colocou, ele já vai lá em cima. Em vez de ficar formulário sem título, o nome já passa automaticamente para lá, ok? Isso aí. Por estar no Drive, todos esse aplicativo, no caso do formulário, todos os formulários que vocês vierem a fazer ficarão salvos automaticamente, tá? Aqui também não tem aquele botãozinho do salvar. Vai ficar no Drive de vocês. Então, quando vocês abrirem o Drive, vocês irão visualizar esse formulário. É interessante até porque, de repente, você começa a fazer teu trabalho, a sua atividade, a sua avaliação e não dá tempo de terminar. Você deixa, ele vai ficar armazenado lá. Quando você se logar e entrar no Drive, ele vai estar lá, tá? Esse que eu já iniciei, ele já está no meu Drive. Eu posso depois, é claro, entrar lá e excluir, mas automaticamente ele já vai para o Drive. Isso é bem interessante. Boa lembrança, Jane. Tem a apresentação. Se você quiser mostrar link para enviar outra resposta, você pode. Isso aqui é bem interessante quando você vai fazer uma avaliação, né? Vai fazer aí uma atividade avaliativa, um teste. Você pode embaralhar a ordem das perguntas. Isso é muito interessante. Né? Vai haver aí uma modificação na ordem das perguntas. Elas ficam embaralhadas a cada vez que os alunos, né, abrirem aí esse formulário, tá? E aqui é o grande lance, né? Que é o que a Jane também já falou. Teste, você pode transformar esse formulário em uma avaliação. Então, para vocês que são professores, né, é muito importante, até porque vocês avaliam o tempo todo. Então, você pode criar esse formulário em forma de avaliação, para que vocês tenham a nota do aluno. À medida que os alunos forem respondendo, automaticamente, depois a gente vai ver isso lá no Respostas, vocês terão gráficos e planilhas com as respostas dos alunos. E é automático. E o legal é esse, né? Não tem aquela questão do corrigir. Automaticamente você vai ter lá o resultado da sua avaliação, tá? Então, eu vou até clicar aqui nessa opção, ó, criar teste, tá? Aí eu posso liberar a nota imediatamente após o envio,
ou posteriormente, depois que eu fizer uma revisão, né, de repente eu estou passando aí um teste discursivo, né, que o aluno vai lá, vai estar respondendo as questões, não é só múltipla escolha, ele vai estar redigindo alguma coisa, então você pode enviar, liberar essa nota somente depois da tua correção manual, tá? As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas e as respostas corretas. Isso aqui é bem interessante. O aluno automaticamente, se for uma questão de múltipla escolha, ele vai saber se errou ou não, se, né, a determinada questão. Isso aqui eu vou colocar, tá? Isso é bem interessante. Então, para quem está querendo montar um formulário baseado em avaliação para avaliar o seu aluno, não esqueçam de entrar nesse configurações e fazer fazer essas modificações aqui, tá? Porque senão depois vocês não vão ter aí a avaliação, o resultado dos seus alunos. Então, vamos lá. Já temos aqui o nosso layout, já foi modificado, já colocamos uma imagem no cabeçalho, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver essa parte aqui de respostas, eu vou deixar para depois. Por enquanto, a gente só está criando o formulário, depois a gente vai entrar nessa parte aqui. E o enviar também vamos fazer por último, certo? Então, já temos aqui o nome do nosso formulário. A descrição é opcional, como eu falei, tá? Aí está aqui, ó. Este formulário coleta automaticamente os endereços de e-mail. Lembram que eu marquei lá atrás? Então, já está configurado automaticamente a coleta do endereço de e-mail desses alunos, certo? Aí vamos para a nossa segunda etapa. Vou tentar seguir o mesmo modelo que nós fizemos. Vamos à nossa primeira questão aqui. A primeira pergunta, o e-mail já vai entrar obrigatoriamente, né? Como eu falei. Aí vamos lá. Qual o seu primeiro nome? Ok? Qual o seu primeiro nome? Nós temos aqui várias opções de resposta, né? O ideal aqui, já que a gente está perguntando o nome do aluno, é uma resposta curta, tá? Parágrafo a gente utiliza quando é uma resposta mais extensa, né? Uma questão mais discursiva, que o aluno tenha que detalhar mais, colocar mais caracteres, tá? Agora, quando é um nome, você pode optar pelo resposta curta, ok? Edna? Oi, pois não. Eu de novo. Uhum. Aqui é uma sugestão, né? Porque lá na atividade, Uhum. um dos professores questionou, né, a dificuldade de saber quem é o aluno. Então, é claro que quando a pessoa estiver aplicando um teste, uma prova, ao invés de perguntar o seu primeiro nome, pede o nome completo, ok? É só essa, para a gente não deixar passar, né? Que eu me lembro que alguém perguntou, teve essa dificuldade, tá bom? Uhum. Não, o que acontece, Jana, perfeitamente. O ideal é que seja o nome completo. Eu estou seguindo o modelo que eu havia enviado para os cursistas, né? Enviei para vocês, tá, gente? Então, estou seguindo o mesmo modelo. Como eu não quis, assim, expor muito o cursista, né? Como era só um exemplo, um modelinho, por isso que eu pedi só o primeiro nome, tá? Mas é óbvio que vocês, com uma turma de 40 alunos, com nomes repetidos, é óbvio que vocês terão que pedir o nome completo, certo? Aqui é muito importante colocar como obrigatória, tá? Essa resposta é muito importante que seja obrigatória, porque o aluno ele não pode passar de fase, ou seja, responder outra questão antes de responder essa. Então, ele só consegue avançar a partir do momento que ele responder. Então, esse obrigatório eu considero muito importante, tá? Jane, pensando em teste, tem como colocar o nome de todos os alunos da turma e eles poderem selecionar? Tem, com certeza, tem sim. A gente vai tá pegando esse gancho aí depois. Quem está falando?
É Sandra. Já vou fechar o microfone. Tá, Sandra. Não, Sandra, daqui a pouquinho a gente vai entrar numa outra parte do menu ali, que eu vou falar sobre isso, sobre essa questão, tá bom? Mas ótima colocação, Sandra. Muito bom. Ótimo. Gente, ó, essas contribuições, assim como a Jane, que é a mediadora, né, a Mara, estão interferindo, essa contribuição de vocês também é riquíssima, tá? Fiquem à vontade, ok? Aqui nós temos como duplicar, se eu quiser duplicar, ou seja, é como se fosse um copia e cola, né? Dessa questão, se eu quiser fazer a duplicação dela, eu posso, tá bom? Se eu quiser excluí-la também. Então, nós temos aqui esses botões que são bem importantes, que é o duplicar, tá? O excluir, caso não esteja de acordo com essa questão, não quero mais enviar essa questão. Eu venho aqui e excluo, ok? E como eu falei com vocês anteriormente, o obrigatório, né? Interessante, porque o aluno não pode passar, como se ele não pode passar de fase antes de responder a questão, certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco desses 3 pontinhos aqui também, que é bem interessante, tá? Não vou esquecer. Agora eu vou adicionar mais uma pergunta, eu vou para a segunda etapa. Então, ó, lembrando, nome completo, primeiro nome, resposta curta. Não precisa ser parágrafo, porque o aluno atinge aí o número de caracteres necessário, então não há necessidade, tá? Outra questão que eu coloquei aí no formulário de vocês, que eu havia pedido. Data de nascimento. Gente, lembrando que isso tudo são exemplos. Tudo que eu estou passando aqui para vocês é só modelo, certo? Aí, olha só, quando eu digitei data de nascimento, já abriu aqui no menu a opção data. Já está aqui para mim. Olha que interessante. Tá? Ó, data. Então, automaticamente vai liberar aqui para mim, para o aluno colocar dia, mês e ano de nascimento. Certo? Então, essa opção aqui. Se eu quiser que ele coloque o horário de nascimento, eu posso escolher essa opção horário também, tá? Vou colocar como obrigatório também, certo? Então, até aqui, ok. Então, já fizemos resposta curta e já fizemos a data. Já trabalhamos aí com essa opção do nosso menu, correto? Vamos adicionar mais uma pergunta. Gente, se eu estiver muito acelerada, me avisem, tá? Falo mais devagar. Aqui, nós iremos aqui trabalhar um pouquinho agora com essa barrinha do canto direito, tá? E iremos escolher uma imagem. Vocês já devem, né, à medida que vocês fizeram o curso, vocês já devem ter observado lá nas videoaulas que o Sandro postou, né, na nossa plataforma, que nós temos a opção de adicionar imagem e adicionar vídeo no nosso formulário. Então, vamos adicionar uma imagem. No formulário que eu mandei para vocês, eu também adicionei uma imagem. Posso fazer o upload, posso utilizar uma imagem diretamente da câmera, por URL, tá? Por endereço, fotos, pelo Drive, alguma imagem que tenha no meu Google Drive, ou pesquisar imagens do Google. Eu vou por essa opção aqui. Tá? Essas imagens, elas já são autorizadas. As imagens que aparecem aqui, vocês podem utilizar tranquilamente, tá? Edna, vou aproveitar que você está nessa parte, porque a gente teve uma pergunta na sala em relação a como adicionar texto. E nesse ícone é possível não só anexar a imagem, mas se você tiver um texto dentro no seu Drive, ou se você quiser pesquisar um texto também na web, pode ser inserido nesse momento usando esse ícone aí.
Justamente, perfeito. Podemos. Tanto lá naquela barrinha, nós podemos inserir figuras, vídeos, texto, tá? Aqui eu vou inserir uma imagem, ó. Inserir a palavra Google, né? Uma imagem, eu coloquei a opção aqui, ó, Google, aí apareceu aqui a logo da Google. Então, é isso que eu vou inserir, é isso que eu quero. Tá? Essa aqui, como eu cliquei abaixo da pergunta que eu já tinha aberto, eu vou excluir, tá? Ó. Então, eu tenho aqui o primeiro nome, data de nascimento e uma imagem. Tá? Essa imagem eu posso ampliar ou reduzir, tá? Clicando nela, eu tenho a opção de alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, ou alterar, né? Se eu quiser trocar a imagem e apagá-la também, tá? No caso, eu vou colocar, alinhá-la ao centro, para que ela fique aqui no centro, tá bom? Título da imagem. Tá. Ok, então já inseri uma imagem. Certo? Vamos agora mais uma questão do nosso formulário. Aqui eu coloquei Google, mas poderia colocar uma descrição, uma explicação, uma explanação sobre um determinado conteúdo, né? Uma introdução. De repente, você vai botar uma questão, vai falar sobre células. Você coloca a imagem da célula aqui e coloca uma descrição daquela imagem, né? A célula humana e tal, você vai colocar ali a imagem, célula animal, célula vegetal, por exemplo, tá, gente? Para entrar no contexto aí da atividade que vocês estão fazendo. Eu falo muito em biologia porque é minha área, tá, gente? Então, sempre entro nessa parte, não tem jeito. Então, vamos lá. Próxima questão. A próxima questão eu coloquei da seguinte forma: você já criou algum formulário no Google? Foi essa a pergunta. Então vamos lá. Você está com algum errinho aí de português? Gente, não reparem que eu estou digitando bem rápido, tá? Nós já estamos aí estourando. Formulário no Google. Ok? Você já criou algum formulário no Google? Certo, essa foi a questão que eu passei para vocês. Aí, qual a opção que eu posso? Já entra para mim aqui múltipla escolha, tá? Ó, nós já vimos resposta curta, parágrafo, eu já falei. Aí, a próxima opção do meu menu é múltipla escolha, tá? Então, vou ficar com essa opção, múltipla escolha. Aí, aqui eu vou colocar apenas sim. Não. Sim, não. Foi isso que eu coloquei para vocês lá, né? Você já criou algum formulário no Google? Sim, não. Então, múltipla escolha. Observem que quando tem um talvez aqui, se eu quiser colocar, tá? Se eu quiser inserir mais questões aqui, eu posso, tá, gente? Vou seguir o modelinho que nós fizemos, mas eu poderia inserir mais opções aqui, de uma outra forma. Isso aí fica a critério de vocês, de acordo com a atividade que vocês estiverem elaborando. Vou colocar como obrigatória também. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha antes da gente continuar aqui. Como está ficando esse formulário? Vamos dar uma olhada? Lembram que eu falei que você pode ir acompanhando tendo essa visualização, vendo como ele vai ficar aí, a apresentação dele para o seu aluno? Então, você pode vir aqui no visualizar, ó. Ó, vai ficar dessa forma. Tá vendo? Se já estivesse pronto, eu poderia clicar aqui no botãozinho enviar. Mas como não está, a gente retorna.
Continuando aqui, então. Só para vocês terem uma noção. Múltipla escolha, já optamos, né? Então, agora vamos para a próxima questão. Observem que as opções do menu para vocês organizarem aí a avaliação teste de vocês é sempre aqui, ó. Sempre vocês irão clicar nessa barra de menus e irá aparecer irão aparecer, perdão, todas essas opções aqui para vocês, tá bom? É bom estar sempre lembrando isso. Você já criou um formulário. Assinale quais apps do Google que você utiliza. Assinale quais apps do Google que você utiliza. Para essa questão, eu vou escolher caixas de seleção. Observem que já fica, né? O formulário ele a interface é tão básica, tão simples, né? Tão clara, que a partir do momento que você começa a digitar a tua questão aqui, ele já te dá uma opção mais viável para aquela pergunta. Olha que interessante, né? E é justamente essa que eu quero. Poderia ser outra? Claro que sim, mas eu gostaria realmente dessa opção aí, caixas de seleção. Então, eu vou colocar aqui. E-mail. Como nós fizemos lá. Agenda. Opção 3. Formulário. Tinha até colocado mais um, mas vou parar por aqui para não demorar muito. Formulário. Tá? Também como obrigatória. Nessas questões que nós estamos fazendo aqui, observem que eu não estou colocando ainda chave de resposta, ou seja, não estou pontuando elas, tá? Essas questões, elas não valem ponto, mas nós teremos uma aqui que vai valer ponto e vocês vão estar vendo como funciona, tá? Então, já vimos aí a caixa de seleção, mais uma etapa cumprida. Agora, vamos para a próxima etapa. Você considera a lista suspensa. Gente, ó, tá falhando, hein? Enquanto você está escrevendo, deixa eu só chamar a atenção que essa foi a colaboração da Sandra, naquele momento lá. Tá, não, eu lembro. Uhum, É okay. isso? Não, da Sandra. A gente Isso, ela perguntou se poderia também colocar os nomes dos alunos. Então, é uma lista suspensa. Perfeito. Isso aí, Jane. É isso? Isso mesmo. Que nós iremos optar por essa lista suspensa aqui, e é que ela, no caso, se for inserir, né, copiar e colar o nome dos alunos, ela vai optar pela lista suspensa. Corretíssimo. Isso aí mesmo, tá? Então, ó, lista suspensa. Na lista suspensa, na minha, eu vou colocar sim, não, perdão, talvez, tá? Sim, não, talvez. Vamos dar uma olhadinha para ver como vai ficar essa lista suspensa? Deixa eu visualizar aqui só para vocês terem uma noção, tá? Que a pergunta, justamente a pergunta da Sandra, isso aí. Então, vamos lá. Olha aqui. Isso aí é para todos, né? Mas, Sandra, fica atenta.
No meu caso aqui, o meu exemplo, você considera a tecnologia importante? Sim, não, talvez. Foram as opções que eu coloquei lá no meu formulário, correto? É que eu estou visualizando ele, é a forma que o aluno vai visualizar. No lugar desse sim, não, talvez, eu iria colocar o quê? A lista dos meus alunos, ou seja, o nome dos meus alunos. Aí iria aparecer aqui a lista, o nomezinho de cada um deles, e o aluno iria escolher, então, a opção que quisesse. Né? No caso, colocaria, né? Clicaria em cima do nome dele. Show? Acho que... Sandra, quer abrir o seu microfone aí para falar? Sandra. Oi, eu fiz a pergunta pelo chat agora. Uhum. Mas ficou claro, Sandra? Deu para entender? Não, como montar sim, mas eu fiquei com a dúvida se eu tenho que digitar o nome por nome dos alunos, ou como se, já que tem no Google Classroom a lista, se tem como eu importar essa lista. Tem também, com certeza, para facilitar, né, a tua vida, com certeza. Então, vamos lá. Depois a gente pode fazer um outro formulário com esse exemplo aí, de repente, importando nomes dos alunos aqui da minha turma. Eu posso estar fazendo isso para você ver também, ok? Daqui a pouquinho a gente faz isso então, tá? Vamos para a próxima aqui. Você considera tecnologia importante? Vamos lá. Vimos então a lista suspensa, como funciona, né? Vamos para a próxima etapa. Qual o seu grau de satisfação em relação ao curso? Essa foi a questão. Aqui eu posso utilizar o que nós chamamos de escala linear, né? Indo lá, ó, no menu, na setinha aqui, ó, escala linear, para dar aquele grau de 0 a 5 ou de 0 a 10, tá? 1 como menor grau, satisfação. 5 maior grau. Poderia botar de 0 a 10? Poderia. Tá? 0 a 5? Poderia. Ok? A escala linear. Daqui a pouquinho a gente volta lá em visualizar para ver como que ficou essa escala linear aqui. Show? Então, vamos lá. Próxima. Qual o seu grau de satisfação? Isso já foi. Perdão. Vamos lá. Relacione as colunas. Essa agora vai ser pontuada, tá? Com a aplicabilidade do app. Relacione as colunas de acordo com a aplicabilidade do app, tá? De acordo com a função. Já apareceu também aqui, ó, grade de múltipla escolha, justamente esse que eu queria. Grade de múltipla escolha. Aí eu vou colocar aqui, ó. Hangouts. Agenda. 3 aplicativos. Formulário. Aí as colunas. O que eu vou colocar aqui em colunas? Criação de avaliação. De avaliações, né? Daqui a pouco a gente vai visualizar para ver como vai ficar isso aqui, tá? Criação
Videoaulas. Essa questão eu coloquei pontuada para vocês. Quando eu enviei, eu coloquei ela pontuada, tá? Para quem respondeu, depois a gente vai estar dando a pontuação. Aí aqui eu vou colocar o que? A chave de resposta, tá? Como eu falei com vocês, no caso de pontuar a questão, você vem aqui em chave de respostas. Quantos pontos que eu vou dar? Eu posso dar 10. Vamos visualizar lá para ver como ficou. Então, vamos ver como está ficando o nosso formulário. Tá? Observando que aqui eu escolhi a opção resposta curta, aqui eu escolhi a opção data, tá? Só para relembrar. Aqui eu inseri uma figura, aqui eu escolhi a opção múltipla escolha, correto? Essa opção aqui, caixa de seleção. Esse caixa de seleção, aqui eu coloquei, ó, assinale quais apps do Google você utiliza. Eu posso marcar os 3 tranquilamente, tá? No múltipla escolha, não. Eu vou poder marcar apenas um. Caixa de seleção, eu posso tranquilamente marcar as 3 opções aqui, tá? Aqui é a lista suspensa, que eu também só vou poder colocar uma opção, tá? Lembram que eu falei com vocês da escala linear? Olha ela aqui, ó. Também eu vou poder escolher apenas uma. Qual o meu grau de satisfação? 1, 2, menor grau, 1, maior grau, 5. Também só posso escolher uma opção. Aqui, criação, aqui que seria a questão de valendo ponto, né? À medida que o aluno clicar na opção, ele vai ter uma determinada pontuação, se estiver correto, tá? Também ele só vai poder escolher uma opção. Hangouts é o quê? Criação de videoaulas? Ok, então ele vai clicar aqui, tá? Agenda, agendamento? Então ele vai clicar aqui, correto? Continuando, está terminando já. Vamos ver mais um exemplo. Grade múltipla escolha, grade caixa de seleção. Só mais uma, já terminamos, tá? Assinale as questões. Aqui eu vou escolher grade caixa de seleção. Tá? Vamos ver depois como vai ficar essa grade aqui. E-mail. Eu vou colocar, utilizo com frequência. Qual o seu grau de utilização aqui dessas ferramentas? Utilizo com frequência. Perdão. Eita, foi mal. Não utilizo. Não utilizo, mas gostaria de utilizar? É a última questão. Não utilizo, mas... Eita, estou fazendo correndo. Não fica tão perfeito, né? Ok? Aqui também vou marcar como obrigatório. Lembrete, sempre
sempre marquem como obrigatória, tá bom? Ok? Aí, ó, vai ficar dessa forma aqui. Assinale as questões. Utilize com frequência, Hangout? Sim, não. Aí, utilize com frequência, ok? Posso botar aqui, ó. Não utilizo, mas gostaria de utilizar. Ok? Então, vimos aí, gente, a Sandra comentou a respeito do upload, né? De importar aí a lista dos alunos, a gente vai estar vendo isso também, tá? Vamos ver aqui como podemos compartilhar esse formulário, tá? De que forma nós podemos compartilhar, as opções que nós temos de compartilhamento, tá? Volto a lembrar que esse formulário, todos os formulários que vocês vierem a fazer ficam salvos automaticamente no drive de vocês, tá? Isso é importante lembrar. Aqui vocês podem estar enviando por e-mail para todos os alunos, né? Tendo aí a listagem dos alunos, vocês podem enviar por e-mail. Vocês podem criar um link. Esse link vocês podem encurtá-lo, que fica mais fácil, ó. Você encurta o link, copia ele, de repente, para a sala de aula de vocês, para a turma de vocês, lá para a salinha. Podem enviar por alguma rede social, que pode ser Face, Twitter, vocês podem usar esse mecanismo, até mesmo pelo WhatsApp, tá? Ou seja, tendo esse link, o aluno, a partir do momento que ele clicar no link, ele vai ser encaminhado diretamente ao formulário, tá? Isso é muito importante. Ou então, volto a repetir, você pode estar encaminhando por e-mail. Vou encaminhar esse formulário para Jane e para Mara. Ó, eu já tenho aqui a lista, no caso, dos meus convidados, né? Eu tenho já a minha lista de contatos, então eu posso estar encaminhando para Jane e para Mara esse formulário, ok? Posso pedir para incluir o formulário no e-mail. Se eu clicar nessa opção, vai aparecer o modelinho do formulário quando a Jane e a Mara abrirem o e-mail delas, a caixa de e-mail, visualizarem lá, já verão o formulário, ou posso encaminhar apenas o link para quando elas abrirem, automaticamente esse formulário irá aparecer, tá bom? Aí vou enviar. Elas já irão receber lá. A partir do momento que elas receberem e responderem, eu já vou ter aqui, ó, as respostas. Elas já começarão a aparecer para mim, a partir do momento que elas responderem, tá? Aquele formulário que eu enviei para vocês, eu tenho ele aberto aqui. Esse é o formulário que eu enviei para vocês. Se não me engano, não sei se foi ontem ou anteontem, que eu encaminhei. 22 pessoas responderam ele. Tá? E eu posso ver essas respostas. Aqui está, ó, o pulo do gato, ou seja, aqui eu vou ter o levantamento das minhas respostas. Então, se vocês estiverem fazendo uma avaliação, se vocês estiverem avaliando os alunos de vocês, vocês poderão visualizar as respostas de aluno por aluno e ter também um panorama geral da turma de vocês, a partir dessa opção respostas aqui. Então, quando vocês abrirem o formulário lá no Drive de vocês, o formulário que vocês já encaminharam para os alunos, a partir do momento que eles forem respondendo, você já vai ter aqui esse panorama. Olha aqui. Ó, as informações. Ó, aqui eu tenho todos que responderam, o e-mail de todos.
pontuação dos alunos. Olha a Edna aqui, ó. Edna S. Camargo tirou 0, não acertou nada na questão, como pode, né? Então, aqui eu tenho o resultado, eu tenho as notas dos meus alunos. Nesse formulário, eu só coloquei uma questão valendo pontos. Não sei se vocês se recordam, né? E essa questão valia o quê? 30 pontos. Então, eu tenho aqui o Márcio, que tirou 10, eu tenho a Edna, que tirou 0, a maioria tirou 30, tá? Eu posso liberar essa pontuação para que eles tenham acesso. Eu tenho aqui o dia que foi feito, o horário, isso para vocês terem um controle, de repente, né? De quando esses alunos responderam, tá? Todas as respostas, ó, qual o seu primeiro nome? Aí aqui eu tenho um gráfico das respostas. Em relação a cada questão, ó, data de nascimento. Olha que legal aqui, ó. Eu tenho aqui o panorama da minha turma. Ó, você já criou algum formulário no Google? A maioria, ó, 54,5% dos meus alunos já criaram formulário no Google. 45% não criaram. Ó, assinale quais apps do Google você utiliza. Por aqui eu já sei que a maioria utiliza a conta do Gmail, ó, 95%. Então, eu tenho esse gráfico aqui que é bem interessante. Edna. Oi, pois não. Olha só, a Sandra está fazendo uma colocação ali que dá para você mostrar também, assim, na prática, para eles poderem visualizar quando a gente sinaliza qual é a resposta correta. Ela colocou que já respondeu um formulário aonde mostrava a questão correta. Aí, se der tempo, aproveitando esse formulário, como você vai importar, fazer uma questão importando o nome, talvez seja legal, se der tempo, já mostrar na prática para ela como a gente faz para poder marcar a resposta correta da questão. Quando o aluno for ver, ele vai dar lá para ele que ele errou e mostra, você pode, inclusive, incluir alguma informação em relação àquela pergunta correta. Aí daria para você mostrar? Isso, lá em configurações. Tá, eu abro lá depois também. Eu já falei sobre, já mostrei, mas aí eu retorno. Pode ficar tranquilo, tá bom? Ok. Você considera a tecnologia importante? Aí eu tenho aqui, ó, um levantamento. Então, eu tenho esse gráfico, tá? De acordo com as respostas dos meus alunos, tá? Outra coisa muito interessante é o planilha, tá? Você pode abrir em forma de planilha, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, o endereço, o nome, né? No caso, vocês colocando o nome completo, vai aparecer o nome completo, na data, todas as informações que foram colocadas, todas as respostas, eu tenho aqui em forma de planilha. A pontuação dos meus alunos, ó, isso aqui vai me facilitar na hora de preencher a documentação da parte aí pedagógica, né, da escola de vocês já vão ter, né, que é o famoso diário, né? Então, vocês terão aí esse levantamento através da planilha, terão esse panorama, certo? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Então, temos 2 colocações, mas deixa eu só retornar. Sandra, a gente vai estar fazendo essas 2 colocações para você, mas só retornar aqui um pouquinho. Aqui em configurações, O Edna. Aqui, ó, configurações. Edna. Oi, amor. Oi. A Kelly, inclusive, ela já, tentando ajudar os colegas, ela já adiantou aí a resposta, ok?
Ah, então tá ótimo. Não, mas olha só, é interessante voltar lá no formulário. Volta lá, por favor. Tá. Aí, não, só finalizando aqui essa questão, como a Sandra tinha colocado aqui em testes, aí aqui eu tenho essa opção, tá? De estar sinalizando para o aluno as respostas erradas, as respostas corretas e os valores, tá? Fala, ô, Jane. Sim, exatamente. Jane, deixa Oi. eu fazer um negócio aqui. Você quer entrar um pouquinho agora para eu poder descansar um pouquinho e falar um pouquinho sobre isso? Tem como? Você abrir o teu agora? Para eu poder descansar um pouco? Não, o problema é que eu não estou com o formulário aqui. Pronto, tá? Então, é necessário que você acompanhe o formulário aí. Só coloca, por favor, naquela questão que você pontuou. Tá. Só um minuto, então. Vamos tentar fazer junto aqui. Ah, tá. Não, é porque a garganta já está não. pedindo socorro. Deve só beber uma água aqui. Aquela que você pontuou. Uhum. A Kelly até já colocou lá no chat, né? Adiantando, e agradecemos aí, porque é isso mesmo, tá? A gente está... Opa, você tirou o formulário. Ih, tá, vou voltar. Não, que eu ia ver a questão dela ali. O que ela perguntou? Não, pode... só coloca para mim lá, por favor, onde está aquela pontuada. Isso, pontuada. isso. Então, olha só, sobe um pouquinho. Isso. Não, na pontuada. Peraí, Jane. Peraí que eu estou tentando. Eu estou tentando. Você não está entendendo. É a outra pergunta. A cabeça já não está funcionando. É a outra pergunta. Isso, aqui. Aqui, pode deixar aí. Então, aqui tem chave de respostas, ok? Então, quando você clica a chave de respostas, vai abrir para que você pontue e para que você marque a resposta certa. E se você quiser que o seu aluno ele também veja, tenha o feedback da resposta errada, você também lá, depois que você abre a caixa, porque eu não estou... Abre a caixa para mim, Edna, por favor. Chave de resposta. Não, chave de... Isso. E... oi? Não, saiu da questão. Aqui, isso, chave de resposta. Aí entra aqui, selecione as respostas corretas. Então, aí você vai, o que você vai fazer? Você vai marcar, marca as corretas. Hangout, eu entendi, criação de videoaula, agendamento. É isso que ela está perguntando, a Sandra. Okay? Como é que faz isso, entendeu? Me perdoe, gente, a falha, porque eu passei por aí, mas passei muito rápido, me desculpem, tá? Não, mas está certo, está ótimo, porque é interessante mesmo, conforme forem surgindo as conversas, né, a gente vai conseguindo checar. Eu estou até solicitando, né, a essas pessoas que tem umas perguntas bem interessantes no chat, e aí eu estou solicitando que tragam, depois que terminarmos a gravação, e aí for a roda de conversa, para conversarmos um pouco mais, tudo bem? Tá, isso. Ô, Jane. Oi. Jane e Edna. Então, acontece que situações como esses questionamentos, é muito mais viável e assim mais produtivo eles verem na prática, porque depois eu estou até fotografando as perguntas aqui usando meu celular, só que depois para a gente falar não é a mesma coisa que ver ao vivo. Então, por isso que eu pedi, porque a Edna realmente passou por essa parte, só que não marcou a resposta correta. Inclusive, tem a outra parte, onde a gente pode clicar aí para poder, se você quiser fazer alguma observação ou indicar algum link para que o aluno possa pesquisar, vamos supor, ele errou a questão. Nós também podemos utilizar nesse espaço ali, fazer uma colocação e dando uma opção de link, incluindo um link ou algum texto, para que ele possa, na hora que ele vê que errou a questão, ele poder estudar ou pesquisar e ir mais a fundo em relação àquela questão. Isso aí, Mara. Aqui, ó, tá vendo? Estão vendo esses 3 pontinhos?
Isso aí, Aqui, Edna. Vem aqui, ó, descrição, tá? Isso aí. Você pode explicar para o aluno por que ele errou, o que ele errou e tal. É o que a Mara acabou de relatar aí agora, entendeu? É nessa opção aqui, tá bom, gente? Ó, nesses 3 pontinhos laterais aqui no canto do lado direito, tá? Aí você tem, ó, descrição, essa descrição que você vai levar o aluno para a resposta, encaminhar o aluno para a resposta correta, tá bom? Limitar uma resposta por coluna e ordenar as linhas aleatoriamente, tá bom? São opções aí como a Jane e a Mara citaram, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui agora na minha apresentação, porque eu estou preocupada, gente, só com uma coisa, com o tempo, tá? Tem gente, de repente, que tem outro compromisso, tem que sair. Você quer cancelar a gravação para a gente poder, então, conversar? Isso, porque Ok? o que acontece? Minhas amigas e meus amigos, a minha preocupação eu estou preocupada um pouquinho com a hora, né? Já passei um pouquinho aí, 25 minutos do nosso Não, tempo. mas não tem problema, não, porque tem outras salas que estão ficando 2 horas conversando. Não, Tá? minha Edna. Se eles estiverem disponíveis, nós podemos dar continuidade, sim, tá? Tá. O Edna, tá gravando ainda, tá? Isso que eu quero falar com vocês. Agora não vamos fechar, sair da sala, não. Eu apenas irei cancelar a gravação, tá bom? Vou parar Fechar, a gravação. né? Isso. Isso aí, eu vou interromper a gravação para que a gente agora possa abrir justamente esse debate, tá? Até que se tiver que voltar lá no formulário para a gente rever, a gente vai rever. Não tem problema, eu apresento a minha tela novamente, mas aí a gente vai até com mais calma. Quem quiser também ficar, por conta do horário, eu sei que muitos, de repente, terão que sair, ou sair realmente da nossa reunião, não tem problema, tá? Fiquem à vontade, ok? Mas a gente vai permanecer aqui até umas 5 horas, debatendo um pouquinho sobre essas questões, tirando mais dúvidas. Fechado? Tá, gente? Muito obrigado aí. Vou estar interrompendo, mas a gente vai continuar junto, tá bom? Eu vou fechar aqui